Ele fez de novo. Eu sou o senhor Champions. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui no canal Em Cima do Muro. Hoje vamos reagir a mais um vídeo do VSR, dessa vez comentando um pouco sobre a situação de Felipe Luiz e Flamengo, em que a primeira grande proposta, assim, não grande proposta, mas a primeira proposta europeia chegou ao Felipe Luiz e foi do Fenerbahçe e ele recusou. Então o VSR vem trazer uma análise sobre uma matéria que foi feita em cima disso, se eu não me engano, do UOL, e vai aqui expressar a sua opinião, e obviamente eu vou expressar a minha opinião em cima da opinião dele, e aí isso em cima daquilo aqui, pá, pum, pirulito, pão doce, tamo junto, é isso. E já quero pedir pra você que deixe seu like, comenta aí o que você achou dessa tomada de decisão do Felipe Luiz de recusar. Se inscreva no canal para ajudar, a gente tá crescendo aos poucos, tô chegando já nas 500 inscritos, querendo logo chegar a 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, e assim a gente vai crescendo junto, unido e fortalecendo um ao outro aqui, já que aqui é uma troca de informações e troca de um belo de um bate-papo que eu conto aqui com vocês, com a ajuda de vocês, e obviamente espero estar fazendo um bom trabalho. Bom, bora ver o que o VSR tem a nos dizer sobre tudo o que está acontecendo. Eu tô gravando esse vídeo aqui na manhã de domingo para falar de uma reportagem que foi divulgada pelo UOL, pelo portal UOL, no dia 13, ou seja, no sábado, no sábado de madrugada praticamente, dizendo que o Felipe Luiz recusou uma proposta do Fenerbahçe da Turquia para ser o novo treinador do Fenerbahçe. Para quem não acompanhou, o Fenerbahçe demitiu o José Mourinho há 2 semanas, depois do Fenerbahçe ter sido eliminado dos playoffs, que são as últimas eliminatórias antes da fase de classificação na fase de Liga da Champions. Já vou começar dizendo aqui que, na minha opinião, o Felipe Luiz acerta em cheio em recusar esse tipo de proposta, justamente porque o Fenerbahçe não vai disputar a Champions League, e isso, pô, todo mundo sabe. Se é uma grande vitrine para jogadores, imagine como é para técnico, e ele que tá no seu primeiro ano ainda de técnico, ele acerta em muito em não aceitar esse tipo de proposta, justamente porque não teria nenhum tipo de campeonato assim com uma boa vitrine para poder expor seu bom trabalho. Eu acredito que atualmente eles estão no Flamengo, é uma vitrine maior do que se ele fosse para o Fenerbahçe, justamente porque ele pode criar um tipo de filosofia e história aqui no Flamengo, que isso também vai ajudar ele em situações futuras, já que a gente tem cada vez mais tido a rede social como um mecanismo de ajuda mesmo para você poder angariar talvez um serviço diferente, um emprego diferente. Então, para o Felipe Luiz, eu tenho certeza que ele conseguindo sair do Flamengo com aquele sentimento de gratidão do flamenguista, os próximos trabalhos dele, o próximo clube, sendo a partir da Europa, obviamente não do Brasil, vai ter um apoio em massa da torcida do Flamengo, e para ele é muito benéfico. Então, acho que em todos os sentidos o Felipe Luiz acerta nessa recusa para poder justamente, acho que no futuro, esperar uma proposta de um time maior e que possa realmente disputar a Champions League. O Fenerbahçe duelou contra o Benfica. No jogo de ida na Turquia foi 0-0, no jogo da volta o Benfica ganhou por 1-0, e assim o Benfica passou para a fase de classificação, o Fenerbahçe foi eliminado da Champions, vai jogar na Europa League. E aí, logo depois dessa eliminação, o Mourinho foi demitido pela direção do Fenerbahçe, o clima já não era dos melhores, inclusive o Mourinho soltando farpa, o Mourinho jogando coisa no ventilador, e aí ele foi demitido. E a reportagem do UOL, num furo de reportagem do Bruno Braz e do Rodrigo Matos, trouxeram que o Fenerbahçe fez uma proposta para o Felipe Luiz assumir o lugar do Mourinho, e que o Felipe Luiz recusou. Vou ler aqui a reportagem, tá? O técnico Felipe Luiz recusou uma proposta do Fenerbahçe da Turquia para seguir seu projeto no comando do Flamengo. O que aconteceu? O UOL apurou que o clube turco procurou o rubro-negro e demonstrou interesse no treinador.
Felipe Luiz, porém, apesar de não negar o desejo de um dia trabalhar na Europa, não quis abrir tratativas, pois entende que seu trabalho no Flamengo ainda está em curso. O Fenerbahçe, inclusive, sinalizou uma compensação financeira ao Flamengo, mas nem o técnico nem o clube estavam dispostos a encerrar o atual projeto. Mas como nem o técnico nem o clube estavam dispostos a encerrar o atual projeto, as conversas não avançaram. Cara, é muito doido pensar que esse tipo de proposta para um Felipe Luiz e para o Flamengo, para nenhum dos dois lados, no caso o Felipe e o Flamengo, é interessante, mesmo sendo um tipo de compensação financeira alta, porque o Flamengo está numa situação muito confortável de setor financeiro mesmo, porque acaba de fechar com o maior patrocínio de todos os tempos de um clube no Campeonato Brasileiro. E o Felipe Luiz, pô, o cara já ganhou milhões como jogador, então para ele não é interessante você mudar para um clube visando a parte financeira. Eu acho que o Felipe Luiz, que é um cara centrado, um cara que demonstra respeito e se dá o devido respeito, assim, que a gente nunca ouviu nenhum tipo de escândalo envolvendo o seu nome. Então o cara deve ser muito seguro na parte financeira, o que garante a ele também a possibilidade de escolher o seu futuro, não se baseando na parte financeira. Tipo, e eu nem tô julgando aqueles que opinam por isso, porque se eu fosse flamenguista, talvez estaria farpando o Gerson nesse momento. Mas eu acho que cada cada situação de cada pessoa é diferente, então a gente não pode muitas vezes equiparar nesse sentido, mas para o Flamengo e para o Felipe Luiz não é interessante como eu posso dizer, se dobrar diante de uma proposta que seja com valores astronômicos, porque justamente o clube tá na melhor fase financeira da história. O Felipe Luiz não visa isso, acredito eu, ele não visa a parte financeira atuando no Flamengo, ele visa realmente apresentar o seu bom trabalho não só para o Brasil, mas também para todo o mundo, e assim, obviamente, atrair algum grande clube da Europa, um cara que jogou por muito tempo no Atlético de Madrid. Imagine aí ele recebendo uma proposta do Atlético de Madrid, um Barcelona, um Real Madrid. Então eu acho que, conhecendo bem o Felipe Luiz, é essa visão que ele tem, justamente de não se... eu não vou dizer que ele não vai se curvar o dinheiro, porque pode acontecer. Porque, assim, hoje a gente diz não, às vezes amanhã diz sim. Porém, se você for analisar o que vem construído o Felipe Luiz na sua carreira como técnico, não vai ser uma proposta milionária que vai fazer ele mudar de ideia. E aí, continua aqui, conversas por renovação. O Flamengo apresentou anteriormente uma proposta de renovação a Felipe Luiz. A sugestão do contrato era até o fim de 26, renovável por mais um ano, além de um reajuste salarial. O treinador, por sua vez, ficou de enviar uma contraproposta. Felipe Luiz assinou em 24 como técnico com um salário inferior a técnicos de elite no Brasil. Até agora não houve reajuste, nem o treinador pressionou por aumento. Felipe Luiz sempre admitiu o desejo de ser técnico na Europa. Hoje, porém, ele entende que ainda passa por um processo de formação na carreira como profissional. E isso conta a favor do Flamengo para a continuidade do trabalho, ao menos na próxima temporada. Esse tipo de proposta que o Felipe Luiz acaba de receber do Fenerbahçe é mais benéfico para ele, se for pensar bem, do que para o próprio Flamengo, porque justamente como não tinha tido nenhum tipo de proposta da parte da Europa, agora o treinador pode simplesmente chegar na mesa do Flamengo e falar, ó, recebi a proposta, estou entendendo que o meu trabalho está sendo bem valorizado, então eu gostaria realmente que, igual eu falei, na minha visão, o Felipe Luiz pensa em construir um bom trabalho no Flamengo para depois ele realmente seguir o seu caminho para um próximo clube. E para isso acontecer, o reajuste, obviamente, salarial do seu contrato vai ser feito, e eu tenho certeza que ele vai querer impor uma cláusula de negociação para time europeu, caso isso aconteça, que eu não sei, eu não diria haja um facilitamento, porque hoje em dia o euro tá absurdamente maior que o real, então para um time europeu vir tirar um treinador brasileiro não é muito difícil, dada a situação financeira aqui do país.
Mas eu tenho certeza que agora o novo contrato que provavelmente vai ser formulado para o Felipe Luiz vai ter algum tipo de cláusula diferente, dado essa proposta que ele já recebeu, mas que o treinador entende que ele precisa realmente fazer um bom trabalho no Flamengo para justamente conseguir ter uma boa base para poder apresentar ou mesmo receber uma boa proposta da Europa ou conseguir dar uma continuidade em outro clube que possa realmente gerar bons frutos para ele, pois ele não tem, assim, como eu posso dizer, eu não quero usar a palavra bagagem, mas também histórico, porque toda a sua carreira foi formada como jogador, não como técnico. Como técnico está sendo aproximadamente 1 ano, então ele precisa realmente construir uma boa base para depois realmente desejar ou conquistar áreas maiores. Tudo que está aqui são coisas bacanas trazidas aqui na reportagem do UOL. A primeira, que o Felipe Luiz, no ano passado, assinou um contrato bem baixo se considerarmos os técnicos do futebol brasileiro e técnicos de primeira prateleira, talvez, podemos dizer. Que quando o Felipe Luiz começou no Flamengo, ele não estava na primeira prateleira. Hoje, depois de 1 ano, acho que na prateleira de grandes técnicos do futebol brasileiro, o Felipe Luiz está. E ele ganha um salário muito menor, muito abaixo do que os seus companheiros de prateleira. E aí é um ponto que acho que fazia sentido lá, mas lógico que o Felipe Luiz, pelo que já fez, já merece um reajuste. O outro ponto é o Felipe Luiz entender que ele ainda está em formação como enquanto treinador, que é algo plenamente justificável e plenamente muito bem percebido, né? Porque, de fato, um técnico que é técnico profissional há 1 ano ainda tem muito que aprender, o Felipe Luiz sabe disso. Esse foi um pequeno corte do vídeo do VSR comentando um pouco sobre essa proposta que o Fenerbahçe fez ao Felipe Luiz, e eu acho que os pontos que o VSR levanta no final desse pequeno corte que eu fiz são precisos, que foi justamente acrescido do que eu já tinha falado em vídeo, que o Felipe Luiz acerta nessa situação de realmente querer construir uma boa história no Flamengo, porque a sua carreira anterior era de jogador, e agora ele está tentando construir uma boa imagem como técnico. Então não faz o menor sentido ele dar uma interrompida no seu trabalho e ir para uma Europa, fracassar e de repente não conseguir mais ter uma boa sequência de bom trabalho. Igual eu falei, na minha opinião, o Felipe Luiz acerta em cheio em tudo isso. Sobre o corte do vídeo, acho que isso vai acontecer mais vezes aqui no canal, e isso eu já queria deixar vocês bem inteirados disso, que ao invés de eu utilizar todo o vídeo da pessoa que eu tô reagindo, no caso que a maioria das vezes é o VSR, eu vou tentar pegar só apenas um pequeno corte, porque justamente a minha opinião que eu vou dar em cima das informações não ser só minha. Então, quem quiser realmente ouvir o que o VSR tem a falar sobre as informações que normalmente ele passa no início do vídeo e depois durante todo o vídeo ele fica desenvolvendo essa ideia, é só dar o clique aí na descrição, no link da descrição, ou mesmo no canal dele, e ir lá e conferir tudo que ele tem para falar sobre o assunto, justamente porque isso vai ajudar a ele, ajuda a mim, e já foi até algo meio que combinado que comigo fazendo as devidas referências ao VSR possa realmente ajudar ele a meio que compartilhar o bom trabalho que ele tem feito na internet, que é um cara, sangue bom demais, gente boa, e que eu espero muito que consiga continuar e melhorar o seu trabalho, porque o cara é foda. Bom, é isso, esse foi o vídeo. O que você achou dessa tomada de decisão do Felipe Luiz de recusar o Fenerbahçe? Você acha que talvez ele deveria aceitar e já partir para a Europa, ou ele acerta em ficar no Flamengo, tentar construir um bom trabalho, tentar realmente aproveitar essa boa fase que o Flamengo vem apresentando para ele, não só de jogadores, mas financeiramente, que eu acho que é a melhor fase do Flamengo, e o Felipe Luiz faz parte dela, então acho que ele faz isso de um jeito muito inteligente. Mas eu queria também saber o que você acha sobre tudo isso. Deixa aí nos comentários. Gostaria de agradecer a você que ficou até o final do vídeo. Deixar o like, lembrar você de deixar o like, porque isso ajuda ao vídeo ser compartilhado com outras pessoas. Se você puder compartilhar também, me ajuda bastante. E por último, eu gostaria de pedir que se inscreva no canal, que isso realmente ajuda, me ajuda em poder continuar realmente trazer esses vídeos para você. Muito obrigado por tudo, eu vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo, tamo junto e
Falou!